De novo, como estás? Como é que tá as coisas? Agora entramos na era moderna, 1900, né? E em 1900 a Europa já estava aí com 1500 anos, mais ou menos, já de vida, de independência do Império Romano. E hoje a Europa existe 50 países. Mas naquele tempo ainda não existia 50 países. Existia aí no máximo 35 países. E, como eu disse, a Alemanha sempre teve o desejo de dominar a Europa. Por eles terem expulsado, né, o Império Romano, 10 tribos bárbaras, né, do sangue germânico, eles se juntaram e aí eles sentiram-se o direito de dominar a Europa. De a Europa pertencer a eles, de prestar favores a eles, de obedecer à Alemanha. E começou isso um desejo, né, no coração deles. E é o que eu penso, né? Muitos teólogos que estudaram muitos outros livros, mas eu só estudo a Bíblia. Diz, vamos lá, nosso versículo-chave, temos que começar por ele, esse versículo-chave, para a gente entender, acabar. Eu queria fazer em 5 capítulos, acabou ficando em 6, mas hoje eu acabo até 2020, agora eu vou falar de 1900 até 2020, né? O mundo já tinha sido colonizado, o Brasil já tinha aí, em 1900 já tinha 400 anos, Estados Unidos 400 e poucos anos, e assim vai, né? Todo mundo já tinha sido colonizado. E aí começou-se a Europa a se autodesenvolver, né? Então vamos lá. Apocalipse capítulo 17, versículo 9 e 10. Começar de novo por esses dois versículos, 9, 10 e 11 e 12. Aqui há sentido para quem tem sabedoria. As 7 cabeças são 7 montes sobre os quais a mulher está sentada. Quem é essa mulher? Já vou explicar. São também 7 reis. Esses 7 montes são 7 reis. 5 já caíram, porque quem estava escrevendo era João. 5 quem? São 5 impérios que eu já tinha falado, que nós estamos falando, né? Que é o Império Egípcio, Império Assírio, o Babilônico, o Medo-Persa e o Grego. Os 5 já caíram. Ele vivia no Império Romano. Então, ele fala, né? 5 já caíram e um existe, que é o Império Romano, que ficou aí por mais de 1600 anos. E o outro ainda não é vindo. E quando vier, convém que dure um pouco de tempo. Todo mundo, quer dizer, muitos teólogos falam que foi o Império Bizantino. O que foi o Império Bizantino, Marcelo? Assim que esse Maomé tomou Constantinopla e acabou com o Império Romano da parte oriental, que o ocidental, a Europa já tinha sido libertada, se tornou um novo império. Esse Sudão criou-se um novo império, império ali bizantino, mas na minha opinião não é esse. Não é esse. Na minha opinião é o povo germânico, é o povo alemão. O povo alemão ele tem uma tendência a querer dominar a Europa. É o sonho dele, entendeu? A raça ariana, a raça branca, eles querem que a Europa, como são vinda dessas 10 tribos, se formou-se a Europa, eles querem continuar, que formam isso. E eles se tornaram racistas ao ponto de querer que todo mundo obedeça a eles. Então, por isso que fala. Outro ainda não é vindo, mas quando vier, convém que dure um pouco de tempo. Deus e aqui não fala que o nome desse aí seria império. Não fala, um império vai vir, não. Fala, um país vai vir e que dure um pouco de tempo. E a Europa ela foi se autocrescendo, se autoindustrializando, em geral foram criando, a França foi se tornando um país forte,
Tanto é que teve aí, né, o período napoleônico, né, onde a França tentou dominar a Europa e por um certo tempo conseguiu um pouquinho, mas não foi muito longe. E depois a Inglaterra também começou a se sobressair, mas a Alemanha, ela realmente, ela nunca quis ser dominada por ninguém. Pelo contrário, ela quis dominar. E em 1914, tá? Em 1914, no dia 28 de junho de 1914, a 11 de novembro de 1918, a Alemanha, ela quis dominar a Europa e se juntou com a Áustria e a Hungria. E falou, opa, a raça ariana, nós temos que, né, limpar a Europa de qualquer outro tipo de raça, que nossa raça tem que predominar, os brancos, nós temos que dominar aqui. E aconteceu-se a Primeira Guerra Mundial. E esse trio do mal, a Alemanha, a Áustria e a Hungria, eles tiveram esse mesmo pensamento de querer dominar a Europa, mas sendo que a Alemanha seria a mandante. E foram 4 anos de guerra, dizimou muita gente, muita raça de gente foi dizimada na Primeira Guerra Mundial. E depois a Turquia, a Bulgária se quiseram juntar-se à Alemanha e a esse trio do mal, a Turquia e a Bulgária. Só que a França não quis ser, não aceitou isso. E a França pediu ajuda à Inglaterra e ambas tentaram frear esse trio do mal, mas não conseguiram. E aí entrou vários países, né? Que a Inglaterra, quando ela está perdendo, ela chama a sua família. A família inglesa, né? Ela chama tanto os Estados Unidos, que é o filho dela principal, o Canadá, a Austrália, ela chama os seus filhos quando ela está precisando de ajuda. Eles são unidos. O povo inglês é um povo unido. A língua inglesa é um povo que se mexer com eles, se mexe com todos eles. Entendeu? Se mexer com os Estados Unidos, vai mexer também com a Inglaterra, com o Canadá, com a Austrália. Entendeu? E eles entraram na guerra. Estados Unidos entrou na guerra, na Primeira Guerra Mundial. A Itália ficou do lado, né, contra esse eixo do mal. A Rússia e mais 13 países tentaram impedir que a Alemanha dominasse a Europa. Entre eles está a Índia. A Índia ajudou na Primeira Guerra Mundial. A Nova Zelândia, como falei, que fala inglês. O Canadá fala inglês. A Austrália fala inglês. O Japão ajudou, entendeu? E a África do Sul. Você vê, esses países nem da Europa mas ajudaram os aliados a impedir o avanço alemão, entendeu? De dominar a Europa. E essa guerra custou de vidas. A Primeira Guerra Mundial custou 20 milhões de pessoas, tanto contando com soldados como pessoas civis. 20 milhões de pessoas. Né? E é uma conta bem pesada, entendeu? 20 milhões. Mas a Alemanha por aí não parou. Ela foi, né, uma coisa é ela lutar contra os próprios irmãos aqui. Ela ganharia. Mas com a ajuda de outros lugares, de outras gangues, vamos botar de gangues, aí fica difícil a Alemanha dominar, né? E graças a Deus por isso, né? Só que ela não desistiu. Ela não desistiu. Então, pela permissão de Deus, escrito por Deus, veio um baixinho, bigodudo, chamado Adolf Hitler, que nem alemão ele é austríaco, da Áustria, né, que participou no eixo do mal. E ele tinha levado um tiro na bunda na Primeira Guerra Mundial, foi mandado para casa e não voltou mais para a guerra. E ele, depois disso, ele ficou na Alemanha e entrou na política. Ele quis, de qualquer forma, entendeu, ser presidente da Alemanha. Mas ele perdeu a eleição. Não conseguiu. Mas ele deturpou
Ele deturpou, ele fez lá o cambalacho dele e tirou o cara do poder e se tornou presidente da Alemanha. E esse homem, Adolf Hitler, conseguiu deturpar a cabeça do povo alemão, dizendo que realmente a Alemanha é uma raça dominadora, que a raça ariana tinha que ser, a Europa tinha que realmente dar valor à Alemanha por ter, né, libertado, por ter salvado a Europa do Império Romano. E eles queriam realmente que a raça branca, a raça ariana, as 10 tribos que formam a raça ariana, sobressaísse na Alemanha. Entendeu? Tanto a raça loira, os ruivos, e os de cabelo branco e dos olhos claros, entendeu? Sobressaíssem. E qual é a raça que ele não gostava? Era dos negros, que os negros não pertenciam à Europa. Isso, tá? Eu não estou sendo racista, estou contando a história da Segunda Guerra Mundial. E ele não gostava dos negros. Ele mandou matar os negros e ele também não gostava dos homossexuais, lésbicas, desse povo. Ele achava que isso era uma doença, entendeu? E que pessoas doentes, até alemãos doentes, pessoas doentes também não entrariam na nova Europa dele. Então, tanto os negros como homossexuais, lésbicos e pessoas doentes, pessoas mongoloides, pessoas com problemas, um problema físico que demonstrava, ele também mandava matar. Mas aí que está o porém. Né? Quando eu falei sobre a caída do Império Romano, que todo mundo da Ásia virou muçulmano, e eles pressionaram tanto o povo de Israel a virar muçulmano, e o povo de Israel não ia virar muçulmano, e nunca vai virar, porque é um povo escolhido, separado, adquirido por Deus. Eles vieram para a Europa e perderam a sua terra natal. Então, eu não sei o que aconteceu, que Hitler não gostava do povo judeu. Porque para onde Hitler olhava, ele via que os judeus sobressaíam na Europa. Eles eram donos de bancos, donos de mercados, de padaria, de açougues, de livraria. Tudo era de uma família, né? De uma família judia. E isso para ele era angustiante. Como é que um povo que não pertence à Europa, que o povo, né, judeu não pertence à Europa, o povo judeu é lá da Ásia, podia ficar mais rico do que o próprio povo alemão. E isso não entrou no coração de Hitler. E ele começou também a ter raiva dos judeus. Então essas 3 raças, tanto os negros como os homossexuais, lésbicas e pessoas doentes, pessoas com problemas mentais, e os judeus tinham que sair da Europa. Porque eles começaram a dominar a Europa. E o primeiro país que ele dominou rápido foi a Polônia, que é do lado mesmo da Alemanha. Dominou rápido, coisa de rápido, sem aviso prévio, sem avisar que ia atacar. Eles atacaram a Polônia e escravizaram a Polônia. E a Primeira Guerra Mundial, a Segunda Guerra Mundial começou em 1º de setembro de 1939. 21 anos depois da Primeira Guerra. E foi até 2 de setembro de 1945. O que acontece? Como a Alemanha começou a mostrar suas garras e era realmente muito forte mesmo, ninguém esperava que a Alemanha viesse, depois de 21 anos, mais forte do que a Primeira Guerra Mundial. A Itália se tornou também aliada dela. E a Alemanha criou o nazismo. E a Itália criou o fascismo. Era o mesmo projeto. Era limpar também a Europa e deixar somente o povo ariano e o povo fascista, que é o povo italiano, um povo antigo, povo romano, né? É um povo branco né? De olhos castanhos claros, e eles queriam deixar essa raça também. Então se juntaram com o povo germânico e se tornaram o eixo do mal. E os dois começaram a limpar a Europa. O país que era a ponta de lança da Europa era a França. A França, depois da Primeira Guerra Mundial, ela ficou muito forte, ela se autofortificou. Então, tanto a Alemanha como a Itália, se conseguisse destruir a França, pronto, a Europa caía. Porque quem segurava as pontas era a França. E a França não aguentou.
Realmente a França não aguentou. E eu vi uma reportagem que os soldados nazistas e os soldados fascistas, tanto os soldados italianos como os soldados alemães, eles usavam drogas. Eles usavam uma espécie de uma droga chamada cristal, onde o cara não deixava ele dormir. Eles andavam 24 horas de madrugada. Eles chegaram a Paris rápido demais. Eles não paravam para dormir. Enquanto o povo estava pensando em descansar, não, anoiteceu, a guerra vai iniciar essa manhã. Quando no outro dia amanhecia, os soldados alemães e os italianos já estavam em cima e eles dominaram, ponto, acabou. Pegaram Paris. E aí, pegando a França, a Espanha já se entregou, Portugal já não tinha mais força para nada, e aí foi dominando Bélgica e Holanda e foi dominando. A Rússia, vendo que estava impossível parar esse trem, se pediu que se tornasse aliado dela. Falou, não, pô, eu também quero. Nosso povo é um povo branco, nós somos também de uma raça, né, uma raça albina, uma raça idêntica aos germânicos. E a Alemanha aceitou, Adolfo Hitler aceitou a Rússia do lado dela. Então ficou um eixo, né, Alemanha, Itália e Rússia. E faltava somente a Inglaterra, que a Inglaterra é uma ilha. Né? A Europa, se você olhar no mapa, a Inglaterra é uma ilha. Ela pertence à Europa, mas é uma ilha. E o que aconteceu? Eles tentaram por várias vezes, tanto por navios e por submarinos, tentar chegar até a Alemanha para desembarcar, para chegar na Inglaterra para desembarcar, mas a Marinha Britânica fez de tudo, impediu demais, não deixava eles passarem. Foi quando os alemães criaram um armamento. Um armamento que na época não tinha, que era foguetes. Ninguém sabia o que era foguetes. Ninguém sabia o que era foguetes. E o alemão, né, o Eder Braun, ele foi o criador desse foguete. E ao criar o foguete, a Alemanha detonou a Inglaterra. Jogou mais de 120 não, mais de 1.200 foguetes. Acabou com Londres, acabou com o sul a Inglaterra, sofreu. E a Inglaterra estava perto de se entregar, não aguentava o trio, né? Que era Alemanha, Itália e Rússia, não aguentaria. E como sempre, a Inglaterra, toda vez que está perdendo, ela tem que chamar os filhos dela. Só que dessa vez os filhos dela tinham que ter motivos para entrar. Tinha que ter um motivo para entrar. E do outro lado, encontramos um país, uma ilha chamada Japão, que também tinha o mesmo pensamento, que eles são um povo separado, um povo de uma raça que não existe no mundo. Os japoneses tinham esse pensamento. E que uma raça suja, idêntica deles, era a China. E eles foram invadiram a China. Uma ilha que só tinha 100 milhões de pessoas. Invadiu um país de 1 bilhão. E eles começaram a acabar com a China, pelo incrível que pareça. Porque eles se achavam superiores aos chineses. Eles achavam que os chineses eram uma raça suja. Entendeu? Tanto a China como a Coreia, eles achavam que era uma raça suja e que somente eles, os olhinhos puxados, era uma raça limpa. Então, Hitler, vendo isso, chamou também o Japão, falou, você quer nos ajudar? Você quer, então, você limpa o lado de lá e eu limpo o lado de cá, e quando a gente acabar, a gente se junta e forma um conglomerado de nações limpas. E o Japão aceitou. Então, no começo, ficou esses 4 países. Alemanha, Itália, Rússia e Japão. Detonando o mundo todo. E a Inglaterra já estava quase perdendo as forças, não tinha mais força para nada, mas só que precisava que os filhos dela entrassem.
E os Estados Unidos, para entrar, tinha que ter um motivo. Tinha que ter um motivo. E todo mundo conhece a história de Pearl Harbor, que é uma ilha que fica perto lá do Japão, mas pertence aos Estados Unidos. E os japoneses foram lá e atacaram essa ilha. Isso deu motivo para os Estados Unidos entrar na guerra. Só que a história não é assim. Pelo incrível que pareça, quem começou primeiro foi os Estados Unidos. Os Estados Unidos destruiu um submarino japonês. Mas isso ninguém conta na história. Porque eles não querem que isso chegue até vocês. Estados Unidos atacou o Japão primeiro. Destruiu um submarino sem autorização, um submarino japonês. Só que isso não se entra na história. Se entra na história que os japoneses atacaram o Pearl Harbor. É isso que está na história. Né? Mas se você ler mesmo, se você é um historiador, se você ler, os Estados Unidos forçou a entrar na guerra porque ele queria, tanto em armamento, ele estava vendendo um armamento, e ele também queria ser um salvador, ele queria escrever o nome dele na história. E acabou acontecendo, Pearl Harbor foi atacada, né? Esse submarino japonês foi destruído pelos americanos, e Pearl Harbor foi atacada. Mas isso você nunca vai saber. Não está nem no livro de história, mas procura bem. Procura bem saber que você vai ver que quem começou o tiro lá primeiro foi os Estados Unidos. Mas aí, bom, Pearl Harbor foi atacada, foi destruída a ilha, morreu muitos americanos lá que foi pego de surpresa, né? E os Estados Unidos então entrou na guerra. E ao entrar na guerra, chamou o Canadá. Aí a gente chamou logo os irmãos todos. Ela chamou os australianos, os canadenses, todo mundo da família inglesa. Ajudou para ajudar a mãe, que a mãe estava praticamente destruída. Inglaterra é assim, quando está perdendo, tem que chamar os seus reforços, porque ela mesma não aguentaria. Também seria, né, 3 contra 1. Ficaria também, era impossível, porque a França, que era a aliada dela, já tinha caído. E aí começou a Segunda Guerra Mundial. Estados Unidos, né, juntamente com a Inglaterra, e a Canadá, a Austrália, e até o Brasil entrou. O que o Brasil tem a ver, esse Brasil aqui da América do Sul? O Brasil tinha condição? Não tinha condição nenhuma. O Brasil, por mais ser um país de autossuficiente, não precisa de ninguém para nada. Mas o Brasil nunca desejou nada, nunca tentou conquistar nada. Não é do povo brasileiro disso. Só que um submarino alemão foi lá na América do Sul e destruiu 2 navios brasileiros. Afundou 2 navios brasileiros, sem mais, sem menos. Então isso fez com que o Brasil entrasse na guerra também. O que tem a ver a gente? Mas eles achavam que podiam dominar o mundo. Né? Porque a Europa se entregou rápido. A Europa se entregou ao nazismo para não sofrer as consequências. Paris, os soldados largaram tudo para trás, os tanques de guerra, as armas, largaram tudo para a Torre Eiffel, para a cidade não ser destruída. Então a Europa foi abrindo as pernas para o nazismo e para o fascismo. Para não ser destruída, porque, saíram de uma guerra agora, estavam reconstruindo, e, do nada, e vai começar tudo de novo. Então, só que aí veio essa segunda leva, que foi os aliados. E quando esses aliados vieram, que é a Inglaterra, né, Estados Unidos, Canadá, Austrália, e o Brasil ajudou um cadinho, aí é o que está nesse versículo. Outro ainda é vindo, e quando vier, convém que dure um pouquinho de tempo. Pela permissão de Deus, Deus endureceu o coração de Adolfo Hitler. Primeiro que não era para ele matar judeu. Não era para ele matar judeu. Ele podia ter sucesso. Deus podia ter escrito no livro, não, vou dar um sucesso à Alemanha, porque ela merece. Poderia Deus fazer isso. Mas ao implicar com o povo de Israel, com o povo judeu, isso Deus não gostou. Isso Deus não gostou. Isso não estava escrito para fazer. E aí Deus endureceu o coração de Adolfo Hitler. E ele, de um dia para o outro, desceu para o coração dele em atacar a Rússia, que era aliada dele,
que era amigo dele, que era o trio do mal. Era Alemanha, Itália e Rússia contra a Europa inteira. E do outro lado o Japão. E ele resolveu atacar a Rússia, que é colega dele de guerra. Porque ele via que a Rússia tem muito terreno. E ele queria expandir, entendeu? A Europa demais. E isso foi o pivô da sua derrota. Porque os russos, ao ver, né? Ao ver a trairagem de Adolfo Hitler, se virou contra a Alemanha e a Itália. E aí vinha duas forças, as forças aliadas entrando pela Bélgica, que aí entrava ali, né, os ingleses, os americanos, os canadenses, os australianos entravam por ali, e vinha a Rússia do outro lado. E aí ele viu-se perdido, ele falou, o que eu fiz na minha vida? Parece que ele estava, sabe, porque Deus o cegou. Não era, sabe, é por um pouco de tempo. Era um pouco de tempo, por isso que está aqui. Esse país vai ter um pouquinho de força, mas é um pouco de tempo, porque vai fazer merda. Não era para ter feito. Matar judeu, o que tem a ver judeu com judeu? Só saiu de sua terra, nunca fez mal a ninguém. Mas não, o Adolfo Hitler tinha raiva dos judeus. E aí ficou. A Rússia se virou contra. E aí agora ficou. O quarteto agora só tinha trio, que é Alemanha, Itália e o Japão do outro lado. E a guerra demorou de 39 a 45. Foi muito tempo de guerra. E o terceiro eixo, que era chamado, né, o eixo do mal, ele tinha o objetivo de, como te falei, de limpar, tirar toda a raça negra da Europa, tirar os judeus, né, ou tirar ou exterminar os judeus, e tudo que era de doença, povo doente, e achavam homossexual e lésbico, e pessoas mentalmente mongoloides também doentes, tinha que ser uma raça onde todo mundo tem que ter saúde branco. E nesses praticamente 6 anos de guerra, vou só te mostrar uma estatística aqui. Foram reunidos 100 milhões de soldados, contando com todos os países que entraram na guerra, na Segunda Guerra Mundial. 100 milhões de soldados. Sendo que, desses 100 milhões, 85 milhões morreram. Olha, a Primeira Guerra Mundial morreram 20 milhões. Só na Segunda Guerra foram 85 milhões de pessoas. Sendo que os judeus foram 6 milhões. E sabe como os judeus morreram? Eles não pegaram arma para lutar contra os nazistas, não. Eles foram presos em casas, e foram levados, e foram torturados, e foram botados em fornalhas, queimados, carbonizados, botados fogo. É assim. Foram 6 milhões de pessoas. Eu vi vídeos. Para não gastar muita bala, eles botavam 20 pessoas deitadas no chão e mandavam um soldado com um fuzil atirar na cabeça do primeiro. E a bala de fuzil ia matando 20. Depois fazia uma vala contra trator e jogava. Isso, imagine-se diante de Deus, o povo escolhido. Não era para ter sido assim. Então, 6 milhões. Desses 85 milhões, 6 milhões foi de judeu. 26 milhões foi os russos. 26 milhões de russos morreram na Segunda Guerra Mundial para limpar a Europa. Para limpar a Europa. E, pelos estudos,
O exército da Rússia foi o que matou 90% dos nazistas. Foi eles que limparam. O povo aliado que chegou depois, os Estados Unidos, pegaram somente o resíduo dos que estavam fugindo do Exército Vermelho, que é o exército da Rússia. Então, o que eles enfrentaram lá foram 10% do nazismo. Os 90%, quem derrubou foi a Rússia. E a Rússia, para fazer isso, morreu muita gente, 26 milhões de soldados. 26 milhões de soldados. Polônia, 6 milhões de poloneses. Polônia foi o primeiro país a ser escravizado pela Alemanha, pelo eixo do mal. 6 milhões de poloneses eles mataram. O Japão matou 20 milhões de chineses. O Japão, uma ilha, matou 20 milhões de chineses. A China era grande demais, com muita gente, mas não tinha nenhuma tecnologia, nunca pensou. Era igual ao Brasil, era um povo pacífico. E sofreu na mão de uma nação pequenininha, que era o Japão. 21 milhões de pessoas de outros países morreram durante essa guerra. Inclusive Estados Unidos, Canadá, né? Inglaterra, essas coisas. Dizem que só de americanos foi quase 1 milhão. O eixo do mal. Isso eu estou contando de pessoas do eixo do bem. Agora eu vou falar o eixo do mal. Do eixo do mal morreram 7 milhões e 400 mil soldados alemães. 7 milhões e 400 mil nazistas morreram nessa guerra. No Japão, 3 milhões de japoneses morreram. 3 milhões de japoneses morreram. E eles mataram, antes de morrer, levaram 20 milhões de chineses e coreanos, e indonésios, e vietnamitas, e aquelas bandas todas de lá, e dominou tudo. Mas morreram 3 milhões de japoneses. O povo italiano foi o que menos morreu. Os soldados fascistas só morreram 600 mil. A Itália largou a Alemanha de mão. Falou, não, Alemanha, a gente perdeu. Ao você atacar a Rússia, nós ficou 2 lados contra. Os aliados que chegaram agora e a Rússia, que tem muita gente. E a gente agora vai perder a guerra. E a Itália caiu fora. E deixou a Alemanha sozinha se segurando a peteca. E assim foi. Né? Em 2 de setembro de 1955, Hitler, vendo que realmente Adolfo Hitler, vendo que a Alemanha estava perdida, todos os territórios que tinham conquistado já estava todo mundo de novo tomado, todo mundo no seu devido lugar, e que a Alemanha estava sendo bombardeada por aviões americanos, aviões russos, aviões ingleses, aviões de tudo quanto é lado. Ele foi e deu um tiro na sua cabeça, matou sua esposa, depois deu um tiro na sua própria cabeça e se matou, e se suicidou. Adolfo Hitler, na sua casa, num porão na sua casa. E aí criou-se a ONU. Depois disso aí, o mundo percebeu que não podia acontecer a Terceira Guerra Mundial, porque 85 milhões de pessoas é muita raça de gente. Famílias inteiras deixaram de existir, nomes hoje nas histórias deixaram de existir por causa da Segunda Guerra Mundial. E criou-se então a ONU, a Organização das Nações Unidas, onde todos os países vão ter que fazer votação. Antes de iniciar qualquer coisa, se faz votação. Se aquele país está dando problema, vamos fazer uma reunião para resolver. Nada de atacar, entendeu? Nada de atacar um outro. Primeiro vamos resolver a situação. Então a ONU foi criada para isso. Só que hoje a ONU, para mim, agora eu como político, eu falando como um cidadão terráqueo, ser humano, é fictício. É fictício. Ajudou bastante? Sim, hoje a ONU ajuda bastante, mas para mim é fictício.
Porque tirando a Alemanha, que foi a pior de todas, na categoria da Segunda Guerra, ela foi a pior de todas. Ela realmente massacrou, ela humilhou, ela realmente... O que ela não tinha que fazer? No mínimo, na minha opinião, no mínimo, para ser certo, tirar aí, pelo menos, um grande pedaço do sul da Alemanha e dar para Israel. Israel ter lá o seu espaço onde tem e tem um espaço aqui na Europa. Ter dois países para eles. Como presente. Isso é o mínimo que ela não tinha que fazer. O mínimo. Segundo país que mais se prejudicou, se auto fez mal às pessoas, foi os Estados Unidos. Ninguém tinha usado arma nuclear. Ninguém. Eles conseguiram aqui destruir, né? Conseguiram matar os 10% que faltavam do povo nazista, porque quem fez a grande parte foi a Rússia. Eles foram lá acabar com o Japão. Só que quando chegaram na primeira ilha para tentar dominar os japoneses, eles morreram 100 mil americanos. Eles não conseguiam chegar na ilha. Os japoneses era além de ser muito patriota, era muito bom de briga. Mesmo sendo pequenininho. Botaram os americanos para correr. Aí eles sem força, sem poder também bélico, porque já tinham usado quase tudo. Foram usar 2 bombas nucleares em pessoas inocentes. Bombas nucleares em pessoas inocentes. E a ONU faz o que hoje? Nada. O que a ONU fez para penalizar os Estados Unidos? Nada. Terceiro país que mais fez coisas ruins foi a Rússia. Stalin, que era o presidente da época, ao libertar a Europa do nazismo, ele pegou muitos dos países como Ucrânia, Cazaquistão, Afeganistão, Tajiquistão, Polônia, ele pegou e tirou esse povo, jogou para dentro da Rússia gelada e pegou os russos e botaram nesses lugares. Trocaram os povos, como a Síria, o Império Assírio fez há mil anos atrás. A Rússia fez isso, estragou famílias só para esses povos falarem também russos. E hoje a Ucrânia praticamente a metade é russa. A Cazaquistão, praticamente tudo é quase russo. Tajiquistão, tudo é quase russo. Afeganistão, tudo eles são de povos russos. Porque Stalin fez isso. Tirou famílias, matou famílias inocentes para botar o povo dele. E o que a ONU fez? Nada. Não fez nada. Temos o 4º país que mais fez coisas ruins, que foi a Itália. Itália massacrou os judeus, matou os judeus. Quantos judeus eles mataram? Poloneses. E o que a ONU fez com a Itália? Nada. Tinha que dar lá um pedaço também lá para o povo judeu. O povo lá, não, pelo menos lá a Sicília ali, ó. Toma, isso aqui é seu. Sicília é uma ilha lá no sul da Itália. Isso é meu modo de pensar. Porque nós já chegamos no século XX, então eu tenho que dar minha opinião. O 5º país que mais fez coisa ruim foi a Inglaterra. A Inglaterra, sim, ela foi bombardeada. Ok, nós já falamos que a Alemanha foi a pior de todas. Mas também quando eles começaram a vir, eles destruíram muitas cidades. As cidades onde fabricava armamento, em vez de eles só atacar somente onde fabricava, eles destruíram a cidade inteira, matando gente inocente. A Inglaterra também tem culpa. A Inglaterra não é inocente. É a 5ª que mais fez coisa ruim. Primeiro a Alemanha, depois os Estados Unidos, né? Terceiro, a Rússia. 4º, a Itália. A 5ª, a Inglaterra. E a ONU fez o quê? Fez nada. A ONU não fez nada. A ONU é controlada pelo G7, que são os 7 países mais fortes. É controlada por eles. E aí,
A primeira coisa que a ONU fez, né, foi ajudar o povo de Israel. Eu te falei que tinha que dar um terreno aqui na Europa. Foram lá, em 1948, fez lá uma porcentagem de terra e deu Israel de novo para os judeus. Os judeus todos voltaram, os remanescentes, né, os 6 milhões que sobreviveram, voltaram e hoje está lá Israel, e a capital é Jerusalém, e do lado dele está a Palestina, entendeu? Que são os judeus antigos, judeus que ficaram lá, que os judeus mesmo que não queriam ser muçulmanos saíram e vieram para a Europa há muito tempo atrás, e aí houve a Segunda Guerra, a Primeira Guerra, eles sofreram. Mas ficou lá um remanescente que adora qualquer deus, e são judeus sujos, né, que casaram com outras pessoas, outras mulheres sujas, assim, que sujaram sua raça, né, e tem lá a Palestina, mas o povo judeu voltou para sua terra, e hoje acho que não chega nem a 4 milhões de pessoas esse país, porque só 6 milhões já morreram, né, era para ter bem mais. E aí a ONU, depois que criou o Estado, né, judaico, ele deu um vencedor para a Segunda Guerra. Ele falou que quem foi o vencedor da Segunda Guerra foi os Estados Unidos e a Rússia. Em vez de dar só para um, não, quis dar para os dois. E aí começou uma corrida armamentista. Uma corrida armamentista. Deus também permitiu que a ONU fizesse isso para que hoje o mundo se evoluísse. Porque os dois começaram a querer ser melhor que o outro, começaram a criar tecnologias muito rápidas, né? E a primeira coisa foi a bomba nuclear, né? A Rússia, os Estados Unidos fez a bomba nuclear, né? Todo mundo bateu palma, poxa, os Estados Unidos fez a bomba nuclear, né? Todo mundo bateu palma, caramba, os Estados Unidos têm uma bomba nuclear. Aí a Rússia faz a bomba termonuclear, que é 1000 vezes pior que a bomba nuclear, que é a bomba de hidrogênio. Aí todo mundo ficou de boca aberta. Até os americanos falaram, meu pai do céu, agora não estão mortos. Porque se a bomba nuclear já faz um efeito, a termonuclear, ela tira o país do lugar. É como se fosse uma estrela explodindo, para você ter uma ideia. E a Rússia que criou a bomba de hidrogênio. Aí os Estados Unidos projeta querer ir botar o homem na Lua. Para dizer que, pelo menos nisso, ele vai ter que ganhar. Porque na bomba nuclear quem ganhou foi a Rússia. Aí a Rússia põe o primeiro homem no espaço. E aí perdeu de novo. Aí os Estados Unidos vai e coloca um homem na Lua. Aí tá, e ficou essa brincalhada, entendeu? E essa brincalhada fez com que a Alemanha se dividisse. A Alemanha se dividisse. A Rússia, por ter 2 vencedores, eles fizeram um muro. Eles fizeram um muro dentro da Alemanha. E esse muro, deixa eu ver se eu tenho aqui. Eu não tenho aqui. Mas cortava o país quase no meio. 170 quilômetros. Fez o muro e falou, ó, isso aqui é nosso. E aí o outro lado ficou pertencendo aos Estados Unidos e um ficou pertencendo à Rússia. E o povo alemão foi separado. Não podiam mais se verem. Foram humilhados. Um país onde tinha um muro. Você acordava de manhã, você só podia ver seu pai ou sua mãe que ficou do outro lado, pela janela, lá do outro lado. E não podia atravessar. Não podia atravessar. Eles ficaram sendo envergonhados, humilhados.
desde que acabou a Segunda Guerra até 3 de outubro de 1990, quando o Muro de Berlim caiu. Aí a Rússia criou o socialismo. O que é socialismo? Socialismo é quando se eu tenho duas coisas e meu vizinho não tem nada, eu ali divido com ele. Todo mundo fica nivelado. E os Estados Unidos manteve seu capitalismo. O que é? Se eu trabalho, eu tenho. Se eu não trabalho, eu vou comer capim, que morro de fome. Já na Rússia não era assim. A Rússia tinha que ter equilíbrio. Ninguém podia passar fome, entendeu? E as pessoas muito ricas tinham que... Era o socialismo. Todo mundo tem que... E isso ficou. Muitos países adotaram o socialismo da Rússia e muitos não quiseram. E ficaram aquela brigaiada. O país todo se dividiu. O mundo todo se dividiu. Até hoje, a Coreia do Norte é socialista. E o do Sul é capitalista. Só que o socialismo, infelizmente, não é um plano ruim. Mas muitos não querem dividir o que conquistou. Muitos não querem. O socialismo faz com que você é obrigado. E nessa obrigação entra o comunismo, entra o ditador. O comunismo, entendeu? O país passou na socialista, o comunismo tem que entrar, porque ele tem que passar, não, você tem que dividir. Aí entra o autoritarismo. É o que tem na Coreia do Norte. O cara lá come caviar enquanto o povo dele está morrendo de fome. Então, ficou assim. Só que isso, em 1990, quebrou a Rússia. Não existe, o socialismo não tem como existir. Porque muitos vão querer só o venha a nós, só aproveitar, enquanto um está trabalhando para aquilo ali acontecer. E fica injusto. Então isso quebra o país. O Brasil passou por um socialismo durante 16 anos, quebrou, está com uma dívida que não consegue pagar. Injetou-se Bolsa Família, moda boa, e alguém estava pagando a conta. Alguém está pagando a conta. E a Petrobras foi uma delas, quebraram a Petrobras. Só que o povo não entende, acostumou o dinheirinho de graça. É de graça, se cortar, se vai, não tem mais, acabou, quebrou o país, pronto. Pula com o bode. Infelizmente é assim, o socialismo quebra o país. O capitalismo gera-se mendigo, gera-se favela, porque muitos realmente não querem trabalhar. E o que trabalha tem, e os que não trabalham não tem. Então você vai ver mendigos na rua, no capitalismo, você vai ver nos Estados Unidos, na Europa você vê mendigos. Poucos, porque cada do frio, mas você vê. Nos países capitalistas já há mendigo, a favela, porque tem gente que realmente não quer uma vida fácil, não quer trabalhar direito. Então eles vão viver numa... E quem realmente corre atrás, estuda, chega num patamar bom. E isso é o capitalismo. Então hoje, né, chegamos no século XXI. Depois de 1990, a Rússia quebrou. A Rússia quebrou, o socialismo quebrou. E aí eles chegaram e falaram para os alemães, volta ao seu país aí. Se você quiser ficar socialista, o capitalismo mesmo é seu, a gente agora quer cuidar da gente. A Rússia se quebrou. E a Alemanha voltou a ser a Alemanha de novo. Eles quebraram o muro, as famílias se voltaram a se verem, e a Alemanha foi de novo se desenvolvendo. Sendo que a ONU proibiu eles de qualquer tipo de armamento nuclear. Porque eles sabem o perigo que a Alemanha tem. Eles sabem o perigo que o povo germânico é. É um povo ambicioso demais. Por isso que eu falo que era um povo, esse versículo é do povo. Só que a Alemanha, ela ficou pensando, e até que descobriu como conquistar a Europa sem dar um tiro. E sem fazer a Terceira Guerra Mundial. E hoje ela conquistou a Europa. Você fala, mas como? A Alemanha criou o euro.
O euro hoje é a moeda única da Europa. Existem 50 países aqui na Europa, nem todos usam o euro. Mas todos que usam o euro estão debaixo da mão da Europa, da mão da Alemanha. Estão obedecendo às leis alemãs. Por mais que você faça, não, mas quando se tem reunião, todo mundo tem votação, mas a Alemanha é o que pesa no final. Então ela conseguiu deturpar a Europa toda e manteve a Europa na mão dela. Por que a Inglaterra não aceita o euro, não quer entrar no euro? Porque eles sabem que vai ficar debaixo do domínio alemão. Então hoje a Alemanha conseguiu dominar a Europa sem dar um tiro. Eles tinham que ter pensado isso antes, mas não. Usou 2 guerras, né, mundiais, mataram milhões de pessoas, deixaram de existir, famílias inteiras deixaram de existir, por causa que queria dominar. E hoje ela consegue dominar a Europa, brinca com a Europa, com o euro na mão dela, que é um dinheiro super forte. E a Europa hoje é dividida, no século XXI, né? Ela é dividida em 3 classes. Aqui não existe países com favela, países com esgotos aparecendo, igual os países, né, da América Central, da África, casas à moda boi, casas de... Não, aqui na Europa não. Não existe esse tipo de lugar. O país pode ser um país mais humilde, mas todos têm sua casa, saneamento básico, tudo, eletricidade, tudo tem. A Europa é um continente. Esses 1.500 anos que passaram, ele se autodesenvolveu de tal forma que ficou perfeito. Só que a Europa é classificada em 3 classes. Em 3 classes. Tá? Em 3 classes. Aprenda isso. Você que tá aprendendo agora pelo meu canal. Os de tecnologia de ponta. O que é isso? São os países que têm a maior tecnologia do mundo. Tá? Tá aqui na Europa. Os que têm a tecnologia de semi-ponta, que tem uma tecnologia altíssima, mas ainda não chega perto desse de tecnologia de ponta. E os da terceira classe, que não tem tecnologia, que não são países miseráveis, estão morrendo de fome, mas que precisam deles. Da tecnologia de ponta e de semi-ponta. Vamos lá. A Europa hoje tem 50 países. Quais são os países de tecnologia de ponta? Tecnologia de alto nível. Alemanha, França, Reino Unido, Itália e Suécia. São os países de primeira linha. São os países que têm uma tecnologia que, entendeu? De ponta aqui. De ponta. Quais são os países de tecnologia secundária, de semi-ponta? Só tem 2. Espanha e Rússia. Eles têm alta tecnologia, mas não chega perto da tecnologia de alta ponta. E a terceira classe são, como a Europa tem 50 países, 5 é de primeira linha, 2 é de segunda linha, que é Espanha e Rússia, e os outros 43 depende desses 7 países. Esses 7 países é o que controla toda a Europa. E assim acaba o nosso vídeo, chegamos no século XX. Hoje... Marcelo, e no mundo? Existe a tecnologia... Quem são os países com maior tecnologia do mundial? Estados Unidos tem tecnologia de ponta. Japão tem tecnologia de ponta. De primeira linha, tô falando de primeira linha. Tá? Os de primeira linha, agora tirando a Europa, mundialmente. Estados Unidos... Japão, China, Israel e Austrália. São os de primeira linha. O de semi-ponta, Marcelo, que tem tecnologia, mas ainda não chega lá. Não chega lá. Índia, hoje a Arábia Saudita, Brasil, África do Sul. E Coreia do Sul. E Coreia do Norte. Também deve ter. Também tem uma tecnologia de semi-ponta. São países
de alta tecnologia, mas que ainda não bate o nível alto de tecnologia. Entendeu? O resto do mundo vive desses países. E no próximo capítulo estaremos falando, não posso falar sobre o 8º Império, porque eu tenho que deixar fechar esse ano, para ver quais são os 10 países mais ricos. Entendeu? Eu tenho que saber quais são os 10 países mais ricos, que se hoje Jesus viesse buscar os servos dele, esses 10 países seriam usados pelo anticristo. Mas a pandemia mudou muita coisa, muitos países trocaram de posição e eu vou ver ainda. Mas nos próximos capítulos eu vou falar sobre o final do jogo, ao que vencer. São 8 versículos. 8 versículos que falam ao que vencer. 8. Você vai ter 8 premiação. E o versículo diz ao que vencer, porque é um jogo diante de Deus. Deus que armou tudo isso. Então, ao que vencer, vai ter isso. Então, vamos começar a falar sobre isso. Tá bom? Até a próxima. Um bom dia, uma boa tarde e uma boa noite.